Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 396 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Então, partiu notícias! Ontem o Ibovespa subiu 1,37% e fechou a 79.918 pontos. O giro financeiro foi de 21,1 bilhões de reais. A melhora das bolsas no exterior, com dados de exportação da China, levou o Ibovespa para o segundo dia de valorização consecutiva. Assim, o índice já acumula ganhos de 9,45% em abril e de 25,7% na comparação com o piso da crise do coronavírus em 23 de março, que estava em 63.569 pontos. Se você comprou a ação nesse período aí, está se dando bem, né? Durante o pregão, o índice chegou a ultrapassar os 80 mil pontos, na máxima de 81.688 pontos, 81.668, quando subiu 3,59%, mas perdeu ritmo próximo do fechamento, pressionado pelas ações da Petrobras, Vale e desaceleração dos bancos, que pesam bastante no índice. O que melhorou o humor dos mercados foi o resultado melhor do que esperado da balança comercial chinesa em março, cujas exportações caíram 6,6% no ano em dólares, contra uma expectativa de contração de 15,9%. Hoje, os dados principais eles vão subir, vão puxar a bolsa, vão puxar os mercados quando vier abaixo do esperado. Então as notícias são ruins, mas se não vier tão ruim assim, a bolsa sobe, o mercado sobe. Lembrando que a bolsa é expectativa, se a expectativa é lá embaixo e não cai tanto assim, não é tão ruim assim, a bolsa sobe. A temporada de balanço do primeiro trimestre também começou nos Estados Unidos, também com resultados negativos, mas como eu falei, já eram esperados. Por lá, a desaceleração dos casos da Covid-19 também animou os investidores. Menos de 25 mil casos foram diagnosticados no país, na segundo menor número de novos casos desde 30 de março. No Brasil, o número de mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus subiu de 1.328 para 1.532 entre segunda e terça, informou o Ministério da Saúde ontem. Foram 204 novos óbitos registrados em 24 horas. Apesar dos números crescentes, o mercado está mais otimista com a contenção do coronavírus. A Itália começou hoje a abrir algumas atividades proibidas durante o período mais crítico do isolamento social, como livrarias, papelaria e lojas de roupas infantis, além de algumas indústrias. Já a Espanha liberou o trabalho de pessoas que não podem fazer home office, mas apenas sob critérios rigorosos de segurança. Por outro lado, na França, o presidente Emmanuel Macron estendeu a quarentena até o 11 de maio, após o país registrar 574 mortes pela Covid-19 em apenas 24 horas. Bem preocupante também. Outro fator que tem pesado, a gente vai fazer uma recapitulação aqui, é o petróleo, que tem sido o principal ponto de tensão dos pregões. Em março, o começo do derretimento de preço da commodity foi o gatilho da primeira sequência de circuit breakers nas bolsas. Então, o primeiro circuit breaker foi por conta do petróleo, que despencou, com a Arábia Saudita e a Rússia se estranhando e se desafiando a produzir em suas capacidades máximas. Essa sobreoferta, já produzindo muito, derrubou em 35% o preço referência do petróleo desde 9 de março, que foi ali o início deste caos. Desde o ano passado, antes mesmo da guerra de preços ser iniciada no mês de março, a OPEP+ já promovia reuniões para discutir cortes na oferta do grupo sob suspeita de sobreoferta no mercado. Todos já achavam que já tinha uma oferta a mais. Mas essa medida contava com a relutância da Rússia, bem como aconteceu no ápice da crise. A Rússia não concordou. Então, em plena pandemia, com a demanda sendo congelada e os preços aprofundando uma rota anterior de queda, já estava caindo, a tendência é que caísse muito mais, a Rússia novamente foi contra esse corte de oferta, então a Arábia Saudita foi para o tudo ou nada, né? E do dia para a noite ele começou a cortar preços e sobreofertar sua produção. Então os russos também aceitaram o desafio, os dois colocaram o pé no acelerador e acabou dando no que deu, né? A pandemia do coronavírus nesse meio tempo se agravou também, o encolhimento das economias, idem, a demanda por petróleo não para de cair. Então a economia não cresce, menos as empresas, os países vão buscar o petróleo. O corte agora combinado pelo OPEP+ equivale a em torno de 10% da oferta global. É bastante coisa? É, mas já não parece ser o bastante para segurar o preço, derrubando o mercado como um todo. Precisava de um corte muito maior da oferta.
Aqui no Brasil, mudando um pouco de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou o plano de auxílio a estados e municípios. A versão mais enxuta da proposta foi aprovada por 431 votos a 70, contrariando a posição do governo federal. Foi retirado do texto, nessa versão mais enxuta, a possibilidade de endividamento de 8% da receita corrente líquida para estados com garantia da União. Entre os indicadores, o IBC-BR, que é considerado ali uma prévia do PIB, cresceu 0,35% em fevereiro na base mensal de comparação, ante estimativa de avanço de 0,20%, então acima da expectativa. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, apenas 17 fecharam no negativo. As ações da Petrobras recuaram 1,18%, acompanhando a queda do preço do barril de petróleo. Aliás, caiu muito menos do que o preço do barril de petróleo, conseguiu segurar. Já as ações da Vale recuaram 0,09%, aos R$ 44,53, ali praticamente de lado. Já os bancos fecharam sem uma direção definida. As ações do Bradesco subiram 1,09%, aos R$ 21,11. As ações do Itaú subiram 1,25% aos R$ 24,30. As ações do Santander recuaram 0,78% aos R$ 28,07. E as ações do Banco do Brasil recuaram 0,10% aos R$ 30,21. Vale destacar também as ações do Banco Inter, que subiram 2,08% aos R$ 9,80. Já as ações da XP na Nasdaq subiram 1,60% aos 22,78 dólares, se recuperando um pouco da forte perda da véspera. Certo? Aliás, não, a ação da XP disparou, na verdade, 7,55%, tá? Isso aí tem que ser ajustado, 7,55%. Na véspera tinha caído 6% e por isso se recuperou. As ações que mais subiram foram da Braskem, que subiu 28,67% após o Morgan Stanley ter elevado a recomendação da companhia para compra diante da melhora da demanda no mercado externo. Seguida por IRB Brasil, que apanhou muito no ano passado, neste ano, subindo 15,30%, e Via Varejo subindo 12,15%. Já as quedas mais fortes foram da Ultrapar, que caiu 2,95%, da Cielo caindo 2,42% e do grupo Carrefour caindo 1,88%. Na B3, as ações que mais subiram foram da Viver, Incorporadora e Construtora, disparou 36,71%, enquanto a maior queda foram das ações da CR2, Empreendimentos Imobiliários, caindo 11,90%. Então, foi a ação que mais caiu de toda a bolsa, tirando, é claro, os fundos imobiliários, teve alguns que caíram mais. A combinação entre o noticiário mais ameno em relação ao novo coronavírus e uma queda robusta do petróleo acabou se traduzindo em um pregão com baixa volatilidade sem direção definida para as moedas. Com isso, o dólar ficou praticamente de lado, com uma alta de 0,16% a R$ 5,18. Já o euro subiu 0,17% aos R$ 5,67. O ambiente de forte contração da atividade foi reforçado ontem com novas revisões para o PIB do Brasil, incluindo do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, que estima um tombo de 5,3% da atividade do Brasil neste ano. Com esse cenário, é claro que os juros futuros fecharam em queda firme em toda a curva, já que um cenário ruim de recessão forte faz com que o Banco Central tenha que manter a taxa baixa para estimular a economia. Então todos apostam em novas quedas de juros, e também contribuiu uma redução extraordinária de juros lá na África do Sul, também um emergente que cortou também a taxa quando não em uma reunião extraordinária, ou seja, aquelas reuniões que não são marcadas, que não são agendadas, reuniões a cada 45 dias, foi feita uma reunião no meio de emergência para cortar ainda mais, que é algo que alguns economistas preveem aqui no Brasil, que não fique esperando as reuniões a cada 45 dias do Copom. Com isso, o DI em janeiro de 2021 caiu de 3,09% para 3,04%. Essa taxa, se vocês verificarem no gráfico, aí ele chegou a 5,19% há um mês atrás, foi o que refletiu na queda forte dos títulos pré-fixados em praticamente toda a curva por conta da marcação a mercado. Os títulos pré-fixados recuaram muito e sofreram muito e derrubaram muitos fundos de investimentos, principalmente crédito privado, né?
Já o DI, janeiro 2025, recuou de 6,54% para 6,40%. Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026 recuou de IPCA mais 3,40% para IPCA mais 3,32%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN recuou de 4,90% para 4,81%. Na agenda hoje teremos apenas o IGP-10 às 8 horas, que deve mostrar uma boa aceleração em relação a março. E vale destacar também que às 16 horas terá uma live lá no Estadão, do Otávio de Lázaro, o presidente do Bradesco, que pode mexer com o mercado dependendo do que ele comentar ali. Os índices acionários de Nova York fecharam em alta, com investidores avaliando sinais de uma desaceleração na contaminação da Covid-19 nos Estados Unidos, em meio ao início de uma temporada de balanço que promete ser bem negativa, mas já está no preço. O principal catalisador para os ganhos da Bolsa Americana ontem foi uma redução no número de casos de coronavírus nos Estados Unidos. Menos de 25 mil casos foram diagnosticados no país segunda, anotando o menor número de novos casos desde 30 de março. O governador de Nova York, o Andrew Cuomo, disse na segunda que acredita que o pior passou para a cidade de Nova York, que é o epicentro da doença no país. Eu acho que se fala Andrew Cuomo, deve ser assim. Com isso, o Dow Jones subiu 2,39%, o S&P 500 subiu 3,06% e o Nasdaq subiu 3,95%. Os índices futuros nos Estados Unidos estão operando em queda. O Dow Jones futuro está recuando 1,36%, o S&P 500 futuro recuando 1,42% e o Nasdaq futuro caindo 1,07%. As ações de tecnologia, conhecidas como FANG, subiram forte. Google subindo 4,53%, Netflix subindo 4,24%, Amazon subindo 5,28%, Facebook um pouco mais fraco, mas subindo 1,93% e a Apple subindo 5,05%. Nesse gráfico aí eu comparo a Apple com o S&P 500 e o Dow Jones. Podem ver que no mercado de queda ele segura ali bem, mas no mercado de alta ele sobe muito mais forte. Então o mercado de queda ele cai um pouco, mas em mercado de alta ele costuma subir muito mais do que as bolsas em si, do que a média, né? As bolsas são médias, são carteiras teóricas e a Apple tende a subir muito mais no mercado de alta. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses recuou de 0,20% para 0,13%, a T-Note para 2 anos recuou de 0,24% para 0,20% e a T-Bond para 30 anos recuou de 1,40% para 1,33%. Na agenda norte-americana, destaque para o índice da atividade industrial Empire State de abril e para as vendas no varejo em março às 9h30. Um pouco mais tarde, às 10h15, teremos produção industrial em março. Já às 15 horas teremos o livro bege com o sumário das condições da economia americana. Antes da abertura do pregão, teremos a divulgação do resultado de Bank of America, Goldman Sachs, Citi e Morgan Stanley. O início da temporada de balanços refletiu os sérios impactos da pandemia sobre a economia, com JP Morgan e Wells Fargo reportando uma acentuada, mas já esperada queda nos lucros, com os bancos separando aí bilhões de dólares para lidar com possíveis defaults, possíveis calotes. Os resultados foram bem recebidos inicialmente ali pelo mercado, as ações chegaram a subir no início, mas caíram. O Wells Fargo terminou caindo 3,98%, enquanto o JP Morgan encerrou com queda de 2,74%. As bolsas na Europa abriram em queda, a começar pelo Eurostock 50, recuando 1,37%. Já Frankfurt está recuando 1,43%, Londres caindo 0,98%, Paris caindo 1,24%, Milão caindo 1,16% e Madrid caindo 1,58%. Na Ásia, as bolsas estão operando em queda, a bolsa de Tóquio está recuando 0,45%, Xangai caindo 0,57% e Hong Kong caindo 1,32%. A bolsa de Seul ficou fechada hoje. Os contratos futuros de petróleo apanharam mais uma vez, fecharam com uma forte queda, ampliaram as perdas ali no final da tarde, com os investidores vendo um viés negativo nos comentários de executivos das companhias de petróleo do Texas sobre cortes de produção acordados no final de semana. Alguns dos executivos expressaram uma resistência à ideia de reguladores texanos forçando companhias a reduzir a produção, enquanto outros se mostraram ali mais positivos à ideia. Mas ambos os grupos, porém, disseram que o enorme problema de excesso de oferta não será resolvido no curto prazo, independente de quais ações serão tomadas por reguladores americanos. Não adianta
diminuir essa oferta, porque não vai impactar, porque a demanda está muito fraca. Então pode cortar muito, que a tendência é que o preço não volte a subir. Com isso, o Brent recuou 6,74% e o WTI já recuou 10,26%. Vocês podem ver aí no gráfico que está despencando. O contrato de ouro OSE 1D subiu 1,22%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. Das 10 maiores, apenas uma em queda. Bitcoin subindo 0,81%, Ethereum subindo 1,57% e a Ripple subindo 1,68%. O IFIX subiu 0,85% e a maior alta foi do fundo de investimento imobiliário General Shopping Outlets do Brasil, subindo 6,09% e se recuperando do tombo da véspera. Já a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo, caindo 8,19%. E por hoje é só. Uma ótima quarta. Se você gosta desse modelo um pouco maior de acordo a mercado, onde a gente entra em mais detalhes, trazendo conteúdos técnicos também, fazendo comparativos, se você acha interessante, coloca aí nos comentários. Se quer um acordo a mercado mais enxuto, somente dando notícias, também coloca nos comentários para a gente ter sempre esse feedback e poder ajustar cada vez mais as informações. E aproveita também, dificilmente eu peço aqui, mas deixa o like para esse vídeo aqui que a gente prepara com muito carinho, tá bom? Então é isso, vejo vocês amanhã, tchau!